E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast de hoje. Mais um dia de Copa do Brasil e uma noite ruim para o Corinthians. Hoje a gente vai ouvir o técnico Fernando Lázaro, né? Faz tempo que a gente não ouve o técnico do Corinthians. Vamos ouvir hoje, né? Uma derrota categórica, cara. Uma derrota categórica para a equipe do Remo. Assim, não dá para entender. Não dá para entender pelo tempo que teve de trabalho, né? A gente vê muitas equipes que tiveram esse tempo aí da data FIFA, né? O São Paulo voltou, jogou, conseguiu conquistar sua vitória diante do Tigre, mas jogou muito mal contra o Ituano. O Corinthians a mesma coisa, venceu o Liverpool, né, na Libertadores e agora uma partida horrível, terrível contra o Remo. A gente vai falar de tudo um pouco, a gente vai falar um pouco mais sobre a rodada, teve vários jogos, mas a gente vai focar em alguns apenas, tá? Peço perdão aqui a todas as torcidas, a todas as camisas. Então vamos à agenda do dia. Aqui, né? Deixando os créditos antes de mais nada, o Globoesporte.com é onde a gente vai fazer o giro pelos jogos do dia e pelas notícias esportivas. Antes de mais nada, vamos fazer o giro pelas notícias esportivas. Aí a gente volta para a agenda, tudo no GE, tá? Sempre deixando os créditos aqui. Então a gente vai falar de Flamengo, tá? Que é o assunto mais quente do momento, não tem jeito, né? Peço perdão ao torcedor, tá na ansiedade, né? Mas é uma notícia que vai agitar os bastidores esportivos até a definição de fato do treinador do Flamengo, tá? Do novo treinador do Flamengo. Antes da demissão, o Flamengo acordou pagar 50 mil para evitar julgamento de Vitor Pereira no STJD. Então, além da multa rescisória, tem esse 50 milzinho aqui, tá? Por causa de uma ação disciplinar, né, que o Vitor Pereira teve ainda a penúltima rodada do Brasileiro, ainda pelo Corinthians, tá? Então, com o pagamento da multa prevista em contrato de cerca de 20 milhões, né? Falava assim em 15 milhões, agora 20 milhões. O negócio tá ficando pior, tá? O negócio tá ficando pior. Até o que a gente mais ouvia era 15 milhões. De 15 milhões para 20 é muito dinheiro, né? Aqui o GE fala cerca de 20 milhões. Loucura, né? Loucura. O Departamento Jurídico do Flamengo propôs e acordou, né, com o STJD o pagamento de 50 mil como transação disciplinar para evitar julgamento do treinador português. O acordo foi homologado na segunda-feira, dia seguinte à derrota na final do Campeonato Carioca para o Fluminense, véspera da demissão do Vitor Pereira. Nesse momento não tinha sido demitido ainda, né? E aí aqui o detalhe é que o primeiro julgamento foi realizado 17 de maio. Enfim, eu faço convite para vocês virem aqui. É só para vocês verem que a multa foi alta, né? E o Flamengo já tinha pago mais isso aqui, né? Para evitar uma ação disciplinar. Faço convite a vocês para entrarem no site do GE, verem a matéria na íntegra, né? Do Rafael Sarco, tá? Deixando os créditos aqui. Vamos para a notícia que eu acho que começa com notícia ruim. A gente tem que começar com notícia, porque, cara, é muito dinheiro, gente. Não tem jeito. Se falava em 15 milhões, aí já é cerca de 20. Teve mais de 50 mil, né? Isso aqui não tem nada a ver com a saída do Vitor Pereira. É por causa de uma ação disciplinar que ele teve ainda no Corinthians, né? E aí, fator Jorge Jesus, né? Jorge Jesus, ele diz que parece que ele conversou com o Marcos Braz, né? Inclusive tem um áudio vazado, né? É aquele famoso vazado, entre aspas. Tem um áudio vazado do Jorge Jesus, onde ele fala. Não sei se é verdade ou não, tá? Tá em vários canais aí, canais sérios no YouTube, é só você procurar. A fala do Jorge Jesus, falando que conversou com o Marcos Braz, de fato. A voz é dele mesmo. A voz é dele, é inconfundível. E ele fala que conversou com o Marcos Braz, pediu para esperar e não falou nada de valores. Então ele falou, cara, tá se falando muito aí de valores, o valor que tá pedindo mundos e fundos, não é bem isso, a gente nem falou de valores ainda, tá? Então, qualquer notícia sobre valores, trate com desconfiança, porque o Mister falou que ainda não houve qualquer tipo de discussão em relação a valores, tá? Mas houve já a conversa,
já houve a abordagem de fato, tá? Ele pediu paciência para os dirigentes do Flamengo, que aí vão avaliar se esperam ou não o treinador, tá? O problema é que teria que esperar ele até maio, e eu vi muitos, não é maio, na verdade, eu vi vários comentaristas, inclusive o Mauro César Pereira, né? O Mauro ele é flamenguista, então ele sabe muito, sim, dos bastidores do Flamengo, e até essa coisa do Jorge Jesus, ele falou, cara, na verdade não é maio, é junho, porque teve o terremoto lá na Turquia, a gente até falou sobre isso aqui no podcast do esporte, quando aconteceu, até quase me emocionei aqui, eu quase chorei durante gravando aqui, porque assim, você começa a ver as notícias, é algo muito, muito forte, né? E, e por causa desse terremoto, né, o calendário, os jogos foram adiados, então vai postergar, né? Vai postergar. Então, na verdade, não é até maio, é junho, vai até junho. Aqui tá falando fim de maio, mas vai pegar junho também. A temporada, se for esperar até o fim da temporada turca, tá? Então, o Jorge Jesus pediu pro Flamengo, pediu para esperar, o Flamengo estudou se é viável esperar, tá vendo, tá avaliando se dá para colocar um interino. O que esse áudio do Jorge Jesus, nesse áudio do Jorge Jesus, o que ele fala é que o Marcos Braz falou, pô, dá para esperar aí uma semana, né? Uma semana para ver o que o Jorge Jesus define, né? E ele fala, preciso ainda falar com o presidente do Fenerbahçe, assim, então ele recebeu apenas uma abordagem inicial, um contato inicial, mas eu acho que as conversas ainda vão fluir de fato, né? Foi a conversa, a negociação de fato deve ter tido apenas uma sondagem do, do Marcos Braz, né? Conversando com o Jorge Jesus, e aqui o artigo por Eric Faria, Fred Gomes, Letícia Marques e Tauan Leiras, tá? Então fica aí o convite aberto para vocês entrarem, conferirem, tá? As partes ainda não chegaram a um denominador comum em relação a valores. Isso é um fator primordial, né, para o avanço das negociações. Atualmente, Jorge Jesus e a comissão técnica custam 7,5 milhões de euros anuais, tá? Isso é cerca de 40,7 milhões de reais por ano, valor que é impossível para o Flamengo. É impossível para o Flamengo, mas o valor teria que ser reduzido. Mas é toda aquela coisa, né? Tudo folclore do treinador rubro-negro. Tem que ver se o Jorge Jesus quer isso. Ele tem muita grana já, né? Ele tem muita grana. Então, às vezes, até por uma questão de, cara, voltar a ser amado, idolatrado de forma incondicional, pode ser algo importante. Pode ser algo importante. Eu acho que aí vale todo o esforço do torcedor rubro-negro nas redes sociais de venha, vem ser feliz, é o que eu tô falando. Eu acho que vale engajamento, hein, gente? Eu acho que vale engajamento. E aí, a diretoria não prometeu agora até junho, que é que eu falei, é junho. Assim, veio muita gente, tem agora até maio. Não, é junho. Porque a temporada turca, ela avançou um pouquinho. E quer definir o próximo passo daqui a uma semana, né? E aí, nesse tempo, vai ser avaliado o trabalho do interino, Mário Jorge, tá? Então, assim, eu acho que o Flamengo, para esperar de fato pelo Jorge Jesus, e muito torcedor vai falar, cara, espera, mas assim, dependendo do trabalho do interino, o Flamengo pode se dar ao luxo de esperar, ou o Flamengo pode ser eliminado de todas as competições. Então, assim, é aquela coisa. O torcedor, e eu vejo muitos youtubers flamenguistas falando, eu espero, mas a consequência disso, você pode estar eliminado numa fase de grupos da Libertadores e perder o primeiro jogo já. Você pode estar eliminado numa fase de grupos da Libertadores e pode comprometer todo o início do Campeonato Brasileiro, o que culminaria com uma não disputa de títulos. Se a gente considerar que outras equipes podem ser muito regular, como o Palmeiras, como o Internacional também. O Internacional fez uma baita campanha ano passado. Se a gente considerar que algumas equipes podem fazer uma campanha muito regular, o Flamengo começar mal, é mais de um mês, gente, que vai ter que esperar. É mais de um mês. Então, o ano do Flamengo, essa temporada, pode estar fadado ao fracasso. Esperar para o Jorge Jesus. O torcedor está disposto a isso? Se o torcedor tiver um entendimento de, cara, tudo bem, compromete essa temporada para no ano que vem ter o cara. Tem muita gente que pensa assim. Mas falar por falar agora é fácil, né? Na hora que
Na hora que é eliminado de uma Copa do Brasil, os rivais vão zoar, aí vai doer. Aí eu quero ver se realmente vai ser tranquilo de esperar o Jorge Jesus. Se for eliminado numa fase de grupos da Libertadores, todo mundo vai zoar, aí eu quero ver se vale a pena, se o torcedor vai dizer que vale a pena, né? Então, e o Mauro César falou, cara, assim, o Flamengo é muito maior. Ele não pode se dar o luxo de esperar mais de um mês pelo Jorge Jesus. Desculpa, né? O próprio Mauro fala, cara, se for o melhor trabalho que se viu no Brasil em décadas. Em décadas. Mas não pode simplesmente se curvar a uma pessoa, a um jogador, a um treinador. Né? Não tem isso. Não tem isso, né? No futebol, ainda mais no futebol que a gente, pô, futebol de hoje, que pô, precisa ter planejamento e tudo mais. Eu entendo a paixão do torcedor, eu entendo que o Jorge Jesus tem que ser o cara, o nome número um, e o Flamengo tem que fazer todo o possível para trazê-lo, mas se ele quiser ficar lá de fato, não tem muito o que fazer, né? Então, mas por isso que eu tô falando, vale o engajamento do torcedor nas redes sociais, né, para fazer esse cidadão se sentir amado, querido e, pô, vou voltar pro Rio de Janeiro. Vou voltar pro Rio de Janeiro, vou ser feliz, chega, né? Chega de passar frio, quero praia, né? Quero ser idolatrado, enfim, né? Enfim, tem alguns jogos aqui, né? A sequência de jogos, tá? Então, planejamento para o início do Brasileirão, o restante da fase de grupos da Libertadores, né? Resposta contra o Maringá pela Copa do Brasil, esse é o primeiro jogo já sem Vitor Pereira. E aí vai ter Coritiba pelo Brasileirão e Nublense pela Libertadores. 3 partidas aí na sequência para ver se dá para esperar ou não dá. E aí também a atuação do elenco dentro de campo, a gente vai saber dizer se os caras jogaram para derrubar o Vitor Pereira ou não, né? Eu acho que vai mudar muito o comportamento da equipe. Eu acho que vai mudar muito. Não tô querendo dizer que eles quiseram derrubar o VP, mas eu acho que vai mudar muito, tá? E aí, além desses 3 jogos, né, tem mais, né? Se de repente vence esses 3, tem mais uma sequência difícil aí para ver se dá para segurar mais um pouco, né? Internacional fora, Maringá de novo pela Copa do Brasil, aí clássico, né? Botafogo, Racing, só pauleira, tá? Só pauleira. Talvez o Maringá possa ser o mais light, com todo respeito ao Maringá, mas já pauleira, clássico pauleira, Racing pauleira, Atlético Paranaense, atual vice-campeão da Libertadores pauleira, né? Então assim, é só jogo de Série A, cara. Só jogo de Série A. Então, se dá para esperar ou não, eu não sei. Eu acho que vai depender, obviamente, dessa sequência. Né? Essa sequência. Pô, vamos deixar o cara jogar 3 jogos. Porque de repente acha um treinador também, né? Tem Jorge no nome dele. Tem Jorge. O Flamengo tá na dúvida entre o Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli. Tem o Jorge aqui, tá? Tem o Mário Jorge, né? Quem sabe, né? Quem sabe ele não é agraciado, né? Pelo torcedor, enfim, acontece alguma coisa diferente, vai saber, né? Vai saber. A gente não sabe, né? Enfim, né? Enfim, as negociações vão seguir. Aparentemente o Jorge Jesus é o plano A e o Flamengo vai esperar um pouquinho. E aí, dependendo do rendimento do treinador interino, pode ser que espere mais ou pode ser que espere menos. Mas parece que é o plano A e o São Paulo segue como plano B. Vamos ver, vamos aguardar. Eu já vi temos muitas críticas em relação ao Sampaoli, né? Dizendo que o Sampaoli não é um técnico vencedor. Ele é um técnico que vai chegar lá e vai mudar tudo, como aconteceu com o Vitor Pereira, com o Paulo Souza, né? É um cara de um temperamento muito forte. Isso aí eu acho que, pô, eu sincero honestamente, eu fico com a minha opinião de que eu acho que o Sampaoli no Flamengo seria muito legal, cara. Ele conseguiria fazer um trabalho muito bom. Mas mas eu também tenho essa ressalva. É um cara de um temperamento muito forte. Ele gosta de uma confusão, não tem jeito, né? Ele tem jeito. Ele gosta de uma confusão. Se tiver tudo muito calmo, ele arranja treta com alguém. Se não for com o jogador, vai ser com a imprensa. Se não for com a imprensa, vai ser com a diretoria. Se eu for com a diretoria, vai ser com o torcedor. Ele gosta de uma treta, né? É um cara esquentado, né? Enfim, a gente vai seguir aguardando tudo que a gente tiver de notícia, a gente vai falar sobre o assunto. Vamos para a agenda do dia. Deixa eu acelerar aqui, porque, né? A gente tem que ouvir um pouco do Fernando Lázaro. Que eu falei, eu vou passar pelos placares e falar apenas de alguns jogos, tá? Aqui o América venceu o Nova Iguaçu, o Coritiba Sport 3-3, o Fluminense venceu bem, já fala um pouco desse jogo.
CRB quebrou a invencibilidade do Furacão na temporada, tá? 1-0 para o CRB. O Paulo Turra falou, pô, jogou muito mal e foi mal mesmo. O Palmeiras conseguiu uma virada para cima do Tombense. O Galo conseguiu uma virada para cima do Brasil de Pelotas. Botafogo, bela vitória diante do Ipiranga, tá? 2 gols do Eduardo. E aqui o Remo, esse é o placar talvez que chamou mais atenção. Remo 2, Corinthians 0. A gente vai falar mais sobre esse jogo quando eu ouvir a coletiva do Lázaro. Foi 2-0 fora os ameaços. Não foi uma partida que você fala, ah, não, o Corinthians foi para cima, brigou, deixou espaço e os caras exploraram. Não. Foi uma partida que o Remo, se você me disser que o Remo poderia fazer 4 gols, poderia ter saído com 4-0, eu não faria no dia que você é maluco, não. Teve chance de fazer, teve bola na trave, cara. Teve muita chance o Remo de ampliar o placar e praticamente sacramentar a eliminação do Corinthians. Com esses 2-0, fica obviamente a questão negativa da atuação do Corinthians, mas eu acho que o Corinthians tem totais condições de reverter esse placar na Neoquímica Arena, tá? Partidas que eu quero comentar rapidamente. Fluminense, mais uma vez, o Fluminense. O Fernando Diniz não tá pra brincadeira, né? Tá pra brincadeira. Não tem essa de. Porque se você olha o Corinthians, poupou o time, mas o time tá sem jogar uma semana, né? Poupou o time e tal, aí começa a pôr os titulares no intervalo. Cara, mano, pra que isso, né? Pra que essa economia? É assim, é Copa do Brasil, tá valendo a classificação. E o Fluminense vai lá, começa com um gol do Nino, um belo gol do Keno, cara, belíssimo, né? Ele dá um giro, assim, ele tá de costas pro gol, ele dá um giro e faz um belo gol, Felipe Melo faz, e aí ele faz o pitbull, a torcida fica maluca, né? Gol do Felipe, fora os ameaços, cara. 3-0 ficou barato, né? Aí a crítica pro Fluminense é essa. Vou deixar a crítica pro Fluminense também, pô. Tá de sacanagem, pô. Teve oportunidade de fazer 5-0, por que não faz os 5, caraca? O torcedor vai me xingar e ficar maluco, né? É brincadeira, obviamente, brincadeira, assim. Mas teve chance de fazer muito gol, teve chance de, cara, fazer um placar até talvez semelhante ao que fez o Fortaleza e, de fato, determinar a classificação. É um caminho muito grande andado, né? Dá para poupar todo mundo no jogo da volta. Foi isso que o Fernando Diniz fez, assim. Vamos garantir a classificação agora, e tá tudo certo. Depois tem início de Campeonato Brasileiro, tudo começa a embolar. Então é melhor fazer tudo certo agora, aproveitar que tá todo mundo embalado, com muita vontade, né? Poupou apenas o Ganso e taca de pau, né? Vai embora. Cara, o Marcelo também tá de brincadeira, velho. Teve um passe de calcanhar que ele deu na partida que foi uma loucura. O Marcelo tá soltinho na pista, tá? O Marcelo tá soltinho na pista. Ele tá claramente um pouco fora de forma, mas é impressionante, cara. É impressionante. A gente ficava falando ali há 2 meses atrás, não, tá fora de forma, tá fora de forma, tá fora de forma. O Marcelo tá claramente fora de forma e o que ele tá jogando é absurdo, cara. Tá absurdo. Quando o cara chega a fim de jogar, ele pode estar fora de forma, mas é que assim, o Marcelo associa a vontade de jogar com o talento que ele tem, cara. Assim, a visão de jogo que o cara tem é diferente. O cara é diferente mesmo. O cara é diferente mesmo. Se você acha que, pô, o Marcelo não é tudo isso, ele jogou num time de estrelas no Real Madrid, isso ajudou, cara. O que ele faz no Fluminense é absurdo, cara. Assim, é um cidadão de muita. Privilegiado de uma habilidade rara. Talvez falte agilidade, né? Dos tempos de garoto, né? Agilidade, alegria nas pernas, né? Ele sobra em, cara, assim, qualidade. Assim, é impressionante. Ele não desperdiça, não corre à toa, não faz toque à toa. O passe de calcanhar que ele deu foi, cara, assim, claramente calculado. É um cara que vê o futebol dentro de campo de uma forma diferente, né? Ele vê de uma forma diferente. Ele tem a noção do campo, ele tem a noção do espaço, de movimentação, da onde que ele tem que estar. Por isso que mesmo fora de forma, ele vem fazendo grandes partidas. Porque já é a terceira, né? Em sequência. Mais uma bela partida. Porque, cara, ele sabe o que ele tem que fazer. É óbvio que, assim, fizer um jogo de imposição física para cima do Marcelo, não vai ser. Mas o estilo de jogo do Diniz proporciona isso, né? Proporciona que esses atletas com uma idade mais elevada, se é que a gente pode dizer assim, que todo mundo jogue bem.
porque tá todo mundo muito próximo, né? As triangulações acontecem, não precisa, não é um jogo de correria. É o que eu falo, não é um jogo de imposição. O jogo do Fluminense é um jogo, cara, é fluido, é legal de ver, é diferente, né? É diferente. Não tô dizendo que, por exemplo, o jogo do Palmeiras não é legal. Eu gosto muito de ver o Palmeiras jogando. O Palmeiras cara, assim, um time de muita imposição física. Eu fico, toda vez que eu vejo o jogo do Palmeiras, eu fico impressionado. Cara, como é que pode, mano? Você olha times, cara, assim, talvez o segundo melhor time fisicamente não chega perto do Palmeiras. É um absurdo, assim, o que assim, a comissão do Palmeiras, todo o staff do Palmeiras consegue fazer. Mas o Fluminense, assim, são duas equipes muito diferentes, né? E é impressionante, cara. É impressionante, assim, pô, é bacana de ver. É diferente. Eu não gosto de ficar discutindo muito questão de jogo bonito, futebol bonito, estética de jogo, ela é muito variável. Tem gente que prefere que o time ganhe. Tem gente que acha, pô, pode ter sido um jogo horrível. Uma bola de contra-ataque que o time ganhou, foi campeão, para ele foi o melhor jogo do mundo. Tem gente que é assim. E tem gente que acha que isso empobrece o futebol. Tem gente que acha que isso prejudica o futebol. Eu acho que tem visões e visões, como tudo nessa vida. Só que é muito entretenimento. É isso que eu gosto de falar, cara. O Fluminense, ver o Fluminense jogar é entretenimento puro, cara. É algo diferente, é algo que pô, você não vai ficar vendo toda hora. Por isso que é legal assistir, né? Conseguiu um belo placar, encaminhou essa classificação, tá tudo, né? Eu acho que esse era o momento. Por isso que fica a crítica ao Corinthians. Esse era o momento de você ir lá ganhar e fazer o resultado, porque depois tudo embola. Você teve uma semana, é que o Fluminense não teve essa semana tranquila, como não teve o Palmeiras também. Mas o Corinthians teve uma semana livre, cara. Começa com os caras. Ah, mas não é garantia de sucesso. Não é, mas pelo menos é garantia de que seria um início de jogo mais competitivo. O Corinthians até começou bem. Mas depois, cara, entrou na roda e foi um fiasco, cara. Foi um desastre. A pior partida do Corinthians no ano disparado, tá? O Galo venceu por 2-1 o Brasil de Pelotas, teve que virar o jogo. O primeiro tempo foi legal, assim, do Galo, mas o gol não saía, né? Custou a sair, teve dificuldade. Eu acho que o Johan foi bem na partida, né? E o Patrick se mexeu bastante também. O Johan, inclusive, toma o pênalti que o Hulk consegue o gol da virada, né? O Batalha. O Brasil de Pelotas abre o placar, né? Que foi, o Galo teve o primeiro tempo só dele, praticamente. E aí, cara, segundo tempo, os caras já ficam mais soltinho, vão pro jogo. O Brasil de Pelotas estava melhor, conseguiu o gol. E aí, quando faz o gol, já começa a ser mais econômico, já fica mais burocrático. O Galo consegue o gol de empate com o Batalha e o segundo gol com o Hulk, que eu falei, uma, num pênalti ali que para mim foi pênalti. Assim, é muito folclórico, né? Esse negócio de pênalti pro Galo, né? Todo mundo brinca, todo mundo tira sal. Eu acho que foi muito pênalti. O Johan foi puxado legal ali. Mas. E aí você começa a ouvir mas ele já tava caindo, ele já tava desequilibrado. Não interessa, gente. Foi puxado, se ele já tava desequilibrado, o cara ajudou a desequilibrar ainda mais, né? Você acha que assim, o cara cara a cara com o goleiro, ele vai preferir se jogar ou vai preferir chutar para fazer o gol? Esse é o ponto. Porque quando você vê esses comentários comentando o lance, ai não, ele já estava desequilibrado. O que você acha que o cara a cara com o goleiro vai querer fazer? Ele vai querer fazer o gol ou ele vai querer cair para cavar o pênalti? Vou cavar pro Hulk fazer o gol. O cara vai querer fazer o gol. Então, assim, ele podia estar até desequilibrado, porque tinham dois caras cercando ele. Mas, pô, ele vai para fazer o gol. Ele não conseguiu fazer o gol porque ele foi puxado pela camisa. Eu acho que é o suficiente. Eu sempre falo isso, cara. Quando você tá correndo em alta intensidade, você toma um puxão, você cai. Não tem jeito. E foi, às vezes, o futebol é um esporte de contato. Eu não tô falando que qualquer contato é falta, é pênalti, não é isso. Eu tô dizendo que, cara, às vezes o contato, por mais que para você possa ser mínimo, isso não é o suficiente. Às vezes é suficiente para o cara cair. Mas como é um esporte de contato, também não é para ficar marcando tudo. Esse é o ponto. Só tô falando assim, é muito fácil olhar e falar, não, isso aí não foi suficiente, isso aí não foi suficiente. Eu sempre faço convite a você, né? Vai num parque, vai com o seu amigo, vai com a sua namorada, vai com a sua família, enfim, com o seu irmão. E aí você pega, ó,
um espaço de grama ali de 10 metros. Você dá um pique, um disparo para correr 100 metros rasos, né? Bater o recorde mundial do Usain Bolt. E aí quando você passar pelo seu amigo, pelo seu colega, pela sua namorada, pede para dar um empurrãozinho nas suas costas para você ver se desequilibra ou não desequilibra. Mas assim, você correr no seu máximo. Se você correr dando um trotezinho, um empurrãozinho não vai fazer nada. Assim, no seu máximo, como os caras jogam futebol de alta intensidade, né? Dá um disparo no seu máximo para você bater o recorde de 100 metros rasos. Você tomar um empurrãozinho nas costas, cara, se você não frear, você vai cair. Ou você vai desequilibrar muito e quase cair. Então, por isso que eu falo assim, às vezes é muito cômodo olhar por fora. Não estou dizendo que, de novo, gente, não estou falando que qualquer contato é falta ou é pênalti. O futebol é um esporte de contato. Eu estou dizendo que nesse lance especial, às vezes você pode ficar, pô, pênalti pro Galo de novo. E se ficar muito folclórico, para mim foi muito pênalti. Porque ele foi puxado, mas já estava caindo, cara. E tudo bem, ele podia estar desequilibrado. Mas um cara ali naquela posição de campo, ele não vai se dar ao luxo de arriscar não tomar o pênalti. Ele vai chutar para fazer o gol. E ele não conseguiu chutar porque ele foi puxado, né? Esse é o ponto. Superou as adversidades, virou o placar, dá uma tranquilidade pro torcedor, que inclusive já, né, já deixa o seu protesto com o Eduardo Cudê, né, que né, toda aquela cena no jogo pós-Libertadores, enfim, conseguiu um bom resultado. Fica tudo em paz por enquanto. Fica tudo em paz por enquanto. Começou ruim, hein? Começou ruim quando o Brasil de Pelotas faz o gol. Eu falei, ih, cara, o negócio vai azedar de vez, né? O negócio vai azedar bem, vai azedar legal. Conseguiu a virada, uma bela virada, tá? Muito justa. O Atlético estava melhor. O primeiro tempo foi legal. O Atlético fez um bom jogo. O Palmeiras e Tombense. Já vou chegar no Corinthians e deixa eu agilizar aqui. Palmeiras e Tombense. Palmeiras sai atrás também, né? Aliás, os dois gols do Tombense é absurdo. Os caras nunca mais vão fazer os gols como eles fizeram, né? Nunca mais. Eu acho que o primeiro é o gol do Marcelinho. Ele mata de peito e chuta. Ele não domina a bola com o pé. Ele mata de peito, a bola quica no gramado, ele dá um tapa seco. O Everton ainda encosta a mão na bola, mas a bola acaba entrando. O segundo gol, é que eu falei, não sei quem fez o primeiro, que eu não conheço os jogadores, eu peço perdão aqui. Acho que o segundo gol foi do Matheus Friso, né? E, cara, assim, a zaga do Palmeiras tira de cabeça, ele pega de primeira mesmo. Aí ele não ajeita com o peito nem nada. A zaga tira, ele chuta de primeira e a bola vai no ângulo, cara. Assim, um golaço, mais um golaço bonito de ver. Mas é que eu falei, cara, os caras estavam chutando de fora da área, é um absurdo. É um absurdo, assim. Os caras são bons no chute de fora da área, mas é que os dois gols foi de uma felicidade, assim, que os caras chutaram de primeiro, foi eles não vão fazer esses gols nunca mais, né? Mas os caras são bons no chute de fora da área. Teve muito chute de fora da área, né? É nessas partidas que fica evidente o quanto que um volante, um volante, cara, marcador de ofício, ele faz a diferença, né? Porque os caras, assim, que Tom Benz teve de espaço para chutar é absurdo. O Palmeiras está deixando muito espaço e nessa partida, mais uma vez, muito espaço, cara. Muito espaço. E aí o Everton teve que trabalhar. E mérito, eu brinco, obviamente, porque os gols foram muito bonitos, mas sim, primeiro gol, eu acho que dá até para fazer, dá até para repetir. O segundo gol não dá, cara. O segundo gol é de uma felicidade muito rara, um golaço. O segundo gol do Tom Benz. Um golaço, cara, mas um golaço bonito, velho. Bonito mesmo. Enfim, né, o Palmeiras, apesar de todos os espaços, poupou pouquíssimos jogadores. E poupou, assim, quem teve que não tinha como jogar, né? O Rony tá com o braço quebrado, o Veiga se machucou no último jogo, né? Então, assim, entraram jogadores da base e eu gostei, cara. Assim, o Abel, ele ficava nessa de, não, jogador da base, tem que ter o tempo da transição, ele tá deixando isso de lado. O que eu falei, talvez ele esteja vendo o Fernando Diniz utilizar muito bem esses jogadores da base e agora o Abel tá colocando de fato. Ele tá colocando. Ou não, ou chegou no momento da temporada que ele realmente planejou para isso. Falar, cara, agora não dá. Não tem como. Esses caras vão ter que jogar, eles vão ter que chamar responsabilidade, eles vão ter que dar conta. E talvez tenha sido bem planejado. Se de fato foi planejado, cara, eu tiro o chapéu ainda mais pro Abel. Porque é um momento bom para você colocar os caras, né?
pô, acabou de ser campeão paulista, uma virada absurda, o torcedor tá no estado de graça, pô, pode perder até esse jogo, o torcedor não tá nem aí. Vou pôr os caras, né? E tem um tal de John, mano. Cara, esse moleque jogou muita bola, hein? Pô, ele não amassou a bola, né? No bom sentido. Mas jogou bem, cara. Jogou bem, é muito promissor. Só que assim, tomar cuidado, né, torcedor? Porque o Giovani entrou de novo. E o Giovani teve um um momento ali no Campeonato Paulista que ele tava jogando muito, né? E ele teve uma queda bastante, cara, bastante importante, assim, no rendimento. E nessa partida ele não foi bem de novo. Só que esse John foi, né? Então, assim, tomar cuidado, né, cara? O jogador mostra que é muito promissor, assim como o Giovani. Não acho que, pô, agora o Giovani perdeu espaço, eu não acho. É um cara que vai precisar de confiança, recuperar confiança, como muitos outros vêm recuperando, né? O José Lopes, né? O Flaco Lopes, vulgo Flaco Lopes, esse recuperou a confiança de vez, né? Recuperou a confiança de vez, fez gol nesse jogo. Rafael Navarro fez um belíssimo gol. Belíssimo. Eu não sei se ele recuperou a confiança, mas ele fez gol de centroavante ali. Oportunismo, o Gomes cabeceia pro meio da área, ele faz um voleio belíssimo, cara. Belíssimo. E o golaço do Gabriel Menino também, absurdo. O gol do empate, né? O Palmeiras toma um golaço. E aí, teve 3 golaços nesse jogo. Três não, né? Teve 4 golaços nesse jogo. O primeiro gol do Tombense, que eu falei, acho que foi o Marcelinho. O gol do Gabriel Menino, que é o gol de empate, o menino tá absurdo, cara. O Gabriel Menino tá. Encontrou sua fase artilheiro, hein? Impressionante, ele tá tendo. Pô, mas o Tombense, o Palmeiras deixou muito espaço pro Tombense chutar, mas o Tombense deixou o Gabriel Menino chutar de longe. Ele já tava ensaiando esse gol, porque antes ele já tinha tido uma ou duas oportunidades. Ele foi bem, tá? Ele não é que ele chutou e a bola foi para fora. Não, o goleiro tem que fazer uma grande defesa. Só que o gol saiu pro outro lado, a bola bateu na trave, entrou belo gol, belíssimo gol. Teve um gol de pênalti também e o gol do segundo, o quarto, o Tom Bense faz o seu gol e o golaço do, do Navarro de voleio. Só que o segundo gol, o Tom Bense, eu acho que foi o mais bonito do jogo. Impressionante, cara. Golaço. Golaço mesmo, assim. Então o Palmeiras sai perdendo, vira para 2-1, faz o 3-1 com o gol do Gomes de penalidade. E aí o Tom Benz faz mais um, né? Fica 3-2, Palmeiras abre o quarto e teve a chance de fazer o quinto, né? Foi o. Qual que é o nome do garoto? Eu acho que é Luiz Guilherme. É o Luiz Guilherme? Eu não tenho, pô, eu não conheço muito da galera da base do Palmeiras ainda, tá? Eu peço perdão ao torcedor, mas eu acho que é o Luiz Guilherme. É um garoto que dizem que era o parceiro do Endrick na base, que é muito bom de bola também. Ele, cara, assim, o gol que ele perdeu é absurdo, velho. É absurdo. Era ele e o gol. Assim, praticamente o goleiro ainda não tava bem posicionado, sabe? Só que. E ele teve tempo de preparar o chute, de ajeitar a bola, enfim. Se ajeita a bola, talvez o goleiro chegue e se posicione bem, mas ele tentou tirar tanto que ele chutou bem pra fora, né? Ansiedade, não tem jeito. Ansiedade vai bater pra todo mundo, né? Acabei de falar, o Giovani, a ansiedade tá batendo nele. Ele colocaram uma expectativa nele de, cara, ele tá mais preparado que o Endrick. Chegou um momento que as pessoas começaram a falar isso, cara, o Giovani é mais velho, ele tá mais preparado que o Endrick. E aí eu acho que veio uma pressão que ele ainda não estava preparado para suportar, né? Então por isso que eu falei, muitos jogadores bons da base, só que tem que ter calma, né? Tem que ter calma. Esse John, eu acho que fez uma bela partida. E eu acho que tem que ter calma com ele, né? Fez uma bela partida agora. Vamos ver com calma, né? Vamos ver evolução, uma sequência de 2, 3 jogos, porque o Giovani foi mais ou menos isso, né? Uma sequência de 2, 3 jogos. Ele fez uns 2, 3 jogos onde ele arrebentou. E aí, de repente, ele sumiu, né? Vamos ver se o Rafael Navarro recuperou a confiança. O Abel falou em coletiva que ele ficou extremamente feliz. Que ele falou, cara, se o Navarro conseguir fazer no jogo metade do que ele faz no treino, ele só precisa, cara, recuperar a confiança e do apoio do torcedor. Porque ele vai ser um cara que vai fazer a diferença. É palavras do Abel. Palavras do Abel. Então, vamos seguir acompanhando devagar, né? O que eu falei.
tempo ao tempo. Essa é uma partida pós-título, né? Tava tudo em paz, tava tudo em ordem, assim mesmo. É o que eu falei, mesmo se perdesse o jogo, o torcedor ia ficar muito tranquilo, eu acho. O torcedor ia ficar muito sossegado, né? Óbvio que ia haver um aborrecimento, porque assim, pô, é o jogo pós-título, né? Então vamos fazer uma festa com a torcida, tal. Mas eu acho que não ia pegar nada, assim, se também perde esse jogo. O Tom Benz competiu, o time que competiu, lutou, foi para vencer. Mas do outro lado, um Palmeiras que o Abel fez a mesma coisa que o Diniz, que foi a coisa que o Lázaro não fez o Corinthians. Uma sequência de jogos, né? O Fluminense é muito pior, porque fez o jogo da Libertadores, encarou o Flamengo e agora faz esse jogo contra o Paysandu. O Palmeiras poupou na Libertadores, fez o final contra o Água Santa e agora contra o Tombense veio com a sua força máxima que tinha disponível, né, para atuar, conseguiu o resultado, acho que garantiu essa classificação assim como o Fluminense e aí pode, né, no jogo da volta fazer poupar um jogador ou outro. Pode ser um pouco mais econômico, não precisa ir com tanta força, né? Eu acho que já praticamente classificou. Caso diferente do Corinthians. O Corinthians é um cenário muito diferente, muito distinto. Teve um início de partida até bom, assim, tentou acelerar um pouco o jogo, mas foi um jogo muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Muito ruim, cara. Não sei, velho. De verdade, mano. Não era jogo. Assim, eu vou falar, é o que eu falei, e aí você fala, pô, mas os titulares iam fazer diferença? Eu não acho que eles iam, que o Corinthians fosse golear com os titulares, mas eu não acho que, de repente, o primeiro tempo poderia ser mais competitivo, sabe? Mais competitivo. Então, você começa com o Fausto Vera no banco, você começa com o Roger Guedes no banco, que é um cara que vem se destacando, né? O Fagner também entrou ao longo da partida. Começo do jogo, foi, o Watson fez uma fumaça ali, mas assim, nada muito perigoso. Mas fez uma fumaça, mas nada demais. Depois o Remo, cara, se impôs. Simplesmente se impôs na partida. O primeiro gol é de contra-ataque, uma transição muito rápida. Só que o segundo gol é construído. O segundo gol é construído. E aí eu falei, cara, teve chance de um terceiro gol, de um quarto gol. Tudo na construção, cara. O Corinthians entrou na roda. Partida extremamente apática, cara, assim, foi uma grande decepção, de verdade, foi uma grande decepção, porque, como eu disse, o Corinthians teve uma semana de descanso, o Corinthians teve uma semana livre para se planejar para esse jogo, assim, eu tenho entendimento, pô, você pode, é longe, a temperatura tá diferente de São Paulo tá mais frio, o jogo é em Belém, gente, né? Temperatura é totalmente diferente, o Abel falou isso sobre o jogo, né? Cara, ainda bem que deu uma esfriada, porque se fica naquele calor, naquele abafado, isso incomoda o jogador na hora de correr, de se entregar. Então essa esfriada que deu em São Paulo ajudou. O Abel falou isso. O Abel falou isso. Então você imagina o quanto isso impacta de você fazer uma viagem longa para Belém. Cara, a temperatura é muito diferente. Você treinou a semana toda num clima de São Paulo que foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando. Tá um clima bem ameno, assim, bem. À noite faz até frio. E aí você vai para Belém, clima totalmente diferente, para correr já bate aquele mormaço, sabe? Eu tenho esse entendimento, eu tenho todo esse entendimento. Mas, cara, essa coisa de poupar para esse jogo, de novo, não tô falando que ia fazer, cara, o Corinthians ia amassar o Remo, não é isso. Mas ia competir, o Remo vai olhar e falar, cara, vamos devagar, né? Vamos devagar, porque ali tem o Roger Guedes, cara de muita velocidade. Se a gente der espaço, é um cara que quebra linhas também. Der espaço, ele vai encontrar o Yuri Alberto livre. A gente tem que estar muito ligado. Então, assim, o outro time fica mais receoso de fazer alguma coisa. Pô, o Fausto Vera tem um pouquinho mais de qualidade, não tem o Renato Augusto, mas o Fausto Vera pode fazer né, uma função ali meio que mais de meia de criação, não é bem um meia de criação, mas poderia fazer, tem mais qualidade. Então, você já coloca um certo receio no seu adversário que ele não vai ficar tão solto na partida. Bem, aí o jogo vai avançando, os caras vão cansando, aí sim você vai começar a tirar. Porque o time do Remo vai cansar também. Então, quando tá todo mundo descansado, dá pra você, pô, vamos entrar para competir? Vamos entrar para dar um susto nos caras?
Pode terminar 0-0. Mas vamos tentar para dar um susto nos caras, porque o segundo tempo vai pesar para todo mundo, não é só pra gente. Os caras vão cansar também. Eles vão ter mais uma vantagem a mais por estar adaptado ao clima, tem tudo isso. Não tem cansaço de viagem, nada. Ok, eu compreendo isso. Eu só não entendo porque, cara, por que houve esse preciosismo, né, de você poupar o time. Eu entendo que, pô, vai ter um campeonato brasileiro, uma estreia de campeonato brasileiro. É importante estrear bem. Eu sei disso. Mas o Corinthians fora de casa, assim, a lógica diz que vai ser um jogo ruim. A lógica diz que vai ser um jogo ruim. Pô, mas venceu o Liverpool na Libertadores. Tudo bem, mas é uma exceção. Corinthians atuar bem fora de casa é uma exceção. E eu peço perdão ao torcedor corintiano, mas não adianta a gente ficar aqui com. Tá fazendo média. Ah, não. Corinthians fora de casa, às vezes faz uma partida boa, às vezes faz uma partida ruim. No geral, o Corinthians faz uma partida ruim fora de casa. E aconteceu de novo. E aí, Lázaro, eu entendo um pouco a forma de pensar. Eu não sei se foi isso, vamos ouvir um pouco das palavras dele, mas eu entendo um pouco a forma de pensar. Pô, vai ter estreia no Brasileirão, é importante começar bem, né? Já para dar uma alegria pro torcedor. É um campeonato que todo mundo entende que vai ser muito difícil, então é importante, cara, já começar com 3 pontos para chegar mandando um recado. Eu entendo tudo isso. Mas, cara, esse é o jogo que, assim, em virtude da sequência de jogos do Corinthians, você tinha que ter vencido e vencido bem, para meio que garantir a classificação, né? Para ficar um pouco mais tranquilo, porque aí vai ter estreia de Campeonato Brasileiro, depois vai ter jogo de Libertadores, aí vai vendo. Aí depois tem um outro jogo do Campeonato Brasileiro que, se eu não me engano, é com o Palmeiras. Depois recebe o adversário mais forte da sua chave na Libertadores, que é o Independente Del Valle. Então, assim, você vai vendo que, cara, vai ficando cada vez pior, né? Assim, esse era o momento. Até porque teve uma semana de descanso. Esse era o momento chave, né? De você já fazer um resultado importante, consegue 2 gols ali, mesmo que jogando mal, e vida que segue. Depois, para a sequência, para o jogo da volta, dá para administrar na Arena Corinthians. A gente sabe que lá a gente costuma render um pouco mais, então eu posso administrar o elenco, posso pôr time mais reserva, porque mesmo os reservas vão fazer um jogo competitivo, vão ter um nível de enfrentamento legal. Eu acho que pagou pelo preciosismo, sabe? De, cara, vamos preservar, vamos conservar as forças para o estreia no Campeonato Brasileiro. Acho que pagou pelo preciosismo. E aí, quando você tá com dois abaixo, não tem muito o que fazer, cara. Já é uma situação muito adversa. E aí entra no campo do intuitivo, não tem mais tática, né? Então você põe o Roger Guedes, ele quando entrou fez uma fumaça, mas ele já entra muito pressionado. Não é aquela coisa que ele entra para ter a tranquilidade de fazer alguma coisa diferente. Cara, ele já entra muito pressionado. Você vê que ele tá muito nervoso. Ele teve uma bela jogada ali pelo lado direito que ele chuta direto pro gol. Aquele ângulo ele não vai fazer o gol. Ele tomou a decisão errada ali, mas ele tomou a decisão porque, cara, ele tá pressionado. Ele quer fazer uma coisa diferente, mas quando você entra no momento de pressão, vendo que o adversário poderia ter feito mais, você fica pressionado a dar uma resposta rápida para minimizar o prejuízo. Mas aí, cara, é por isso que eu falo, talvez comece o jogo, tá tranquilo, tá 0-0, pô, não é o resultado ideal, São Paulo, torcedor que criticou ontem e tal, no dia anterior, mas se a gente sair com um jogo fora de casa com 0-0, tá bom, a gente tem um entendimento que é legal. E aí não tem pressão. E o Roger Guedes, ele funciona melhor quando ele tá sem pressão. Quando ele tá sob pressão, ele até faz partidas boas, ele compete muito. Ele compete muito quando tá sob, mas ele toma decisões erradas às vezes. Decisões que, por exemplo, nessa jogada que eu falei, talvez ele encontrasse alguém bem posicionado dentro da área e poderia ter feito o gol para minimizar o prejuízo. Talvez, não sei se conseguiria, mas talvez. Porque do aquele ângulo ele não faria o gol, né? Enfim, vamos ouvir o técnico Fernando Lázaro aqui, já estou falando demais, né? Corinthians TV, o canal oficial do Corinthians aqui no YouTube, então entra lá, se inscreve no canal Torcida Corintiana, né? Convoquem os outros corintianos, simpatizantes, fãs do esporte, né? Entrem lá, deixa uma moral para a TV do clube, curte o vídeo se você gostar da coletiva do Lázaro. E é isso, sem mais delongas, vamos ouvir um pouquinho do treinador do Corinthians, Fernando Lázaro, tá?
Conversamos antes do jogo, você falava das escolhas baseadas na sequência, mas também na estratégia do jogo pensada, nas características do adversário. Com esse resultado, ouvi o Paulinho, ouvi o Cássio, queria ouvir da sua percepção o que não funcionou, o resultado que o Corinthians leva hoje para o jogo de volta. Tá, vamos lá, Edgar. Realmente foi uma partida muito ruim no contexto geral. E o que a gente projetou para o jogo não conseguimos executar, inclusive pelas mudanças de trazer velocidade pelos lados, de tentar explorar e abrir campo. Um adversário que fez um bom jogo e explorou a questão da transição, que a gente entendia que seria um recurso a buscar, e aonde teve as melhores situações, criou os gols e teve outras chances, inclusive, no jogo. É um resultado que foi muito ruim, claro, e um jogo muito ruim, mas que a competição nos permite pensar em reconstruir para reverter em casa. Temos condição, temos capacidade para isso, mas é muito difícil. Sabemos da dificuldade, sabemos do que a gente não conseguiu fazer e que temos que ser muito melhor em casa, mas passo a passo. Agora temos que pensar rapidamente em nos reerguer no próximo jogo, para lá na frente ter condições de buscar uma possibilidade de reversão de um resultado adverso numa noite que a gente não conseguiu, e permitiu ao adversário, principalmente nas transições, ser contundente, criar situações e definir o jogo. Uma partida muito ruim, isso não tem segredo, a gente já tá falando sobre isso até, né, muito tempo. Só que o primeiro gol pode ter sido de transição, mas o segundo gol do Remo não foi de transição. Teve outras oportunidades também na transição rápida, mas não foi só isso. Não foi só isso. Para quem acha que, não. E aí vai. Porque, assim, por esse discurso essa fala do Lázaro, talvez o torcedor que não tenha visto na íntegra pense que, pô, o time também fraco, né? Time covarde, só se defendeu e fez 2 gols no contra-ataque. Não foi assim, tá? Não foi assim. Teve muitas jogadas de transição, sim. E isso eu acho que não é para você minimizar o feito do Remo, e sim você usar como crítica ao Corinthians, de entender que, assim, no primeiro momento já ficou evidente que os caras iam jogar na transição. Então por que deixou tanto espaço para a transição acontecer, né? É hora de minimizar os erros, ter uma contenção segura para você não correr esse risco. O primeiro gol foi de transição, o segundo gol foi construído. O segundo gol não é de transição. Pode, se você olha, são jogadas muito rápidas. Parece que, nossa, foi um contra-ataque. Não, foi uma jogada trabalhada do Remo. Não foi uma transição. Tiveram outros momentos de transição, mas também tiveram outros momentos de construção. O Remo dominou a partida. Dominou. Quando o Corinthians tentou ter a bola, foi meio que assim, parecia que o Remo estava deixando para ter a opção do contra-ataque, para dar mais um susto, né? Não era assim, não, vem, vamos pressionar, vamos massacrar os caras, vamos ter o controle do jogo. Não foi bem isso, assim. Não foi bem isso. Então, às vezes ficou esse discurso, parece que, nossa, os caras só se defenderam e fizeram um gol no contra-ataque. Não, os caras jogaram bola. Os caras jogaram bola. O Corinthians jogou muito mal. É importante esse que ele destacou, assim, pô, a gente tem a chance em casa. Eu acho que o placar ele é totalmente reversível pro Corinthians. Acho totalmente reversível. A gente já viu isso no ano passado na Copa do Brasil. Tomou 2 do Atlético Goianiense, né? Peço perdão ao torcedor corintiano se eu estiver enganado. Tomou 2 do Atlético Goianiense e reverteu no jogo da volta. Eu acho que tem totais condições. O problema é que isso vai exigir uma mobilização muito grande. E por uma sequência de jogos que o Corinthians vai ter, que, assim, muito importante. Vai ter clássico contra o Palmeiras ali naquele bolo, vai ter jogo importante de Libertadores, fora o Brasileirão, que você nunca pode deixar de lado. Vai ter que deixar o Brasileirão de lado, por exemplo, porque a Libertadores deve ser prioridade, bater o Remo deve ser prioridade, e jogar o clássico contra o Palmeiras deve ser prioridade. Ou seja, o Brasileirão vai ficar de lado, né? Então já vai sacrificar o Brasileirão nesse momento. Por isso que eu falei, cara, esse era o jogo que você tinha que ter começado com força máxima. Não tô dizendo que poderia ter perdido também, mas eu falo, cara, o time do adversário já fica receoso. Porque fala, pô, caraca, a gente também não pode abusar muito aqui, né? Tem que tomar cuidado, tem jogadores habilidosos ali. É um cenário diferente. A partir do momento que, cara, já começa a se desenhar, cara, de um time que até começou bem. Começou de forma promissora, mas depois, cara. E aí, agora tem um perrengue, né, para arrumar. Eu acho que é reversível, tudo, né? Só que agora também
vai ter que fazer uma mobilização de vai ter que tomar uma decisão. De até talvez, pô, esse jogo a gente vai fazer o que dá, mas não dá pra pôr todo mundo, né? Não dá pra pôr força máxima. E aí, né? E se é eliminado? Vai correr o risco de ser zoado pelos rivais? É isso que é complicado, né? Oi, Fernando, boa noite. Vou te fazer duas perguntas. Primeiro, eu queria que você falasse da oportunidade que você deu e a sua avaliação dos estreantes. O Christian Barletta fazendo seu primeiro jogo, o Pedrinho fazendo seu primeiro jogo como titular, que inclusive que você falasse por que da decisão de tirá-lo no intervalo. E a segunda pergunta, quando a gente vê que você preservou alguns jogadores, deu um descanso para alguns atletas, chama atenção o fato do jogador mais experiente, o Fábio Santos, não ter sido poupado. Além de mostrar o vigor físico do Fábio Santos, de alguma forma mostra uma insegurança ou que você não tem plena confiança ainda de utilizar o Matheus Bidu? Fala, Bruno. Não. Bom, começando pela segunda, né, não tem nada a ver com o Bidu, na verdade, e o atleta tem evoluído muito bem nos treinamentos e tem participado, e a gente construiu o jogo pensando em algumas alterações, como a gente já fez em outros momentos, de não ser tão grande a quantidade de alterações numa primeira linha, algumas necessárias, alguns retornos, inclusive de atletas como o Bruno Watson, atletas que já vinham jogando com frequência, quer dizer, são alterações normais ali dentro do contexto que a equipe vinha jogando, e outras por opção, pensando, claro, mais do que tudo não no jogo anterior, ainda na carga anterior, mas numa sequência que a gente tem que estar sempre tendo em conta. É difícil tomar esse tipo de decisão, mas você tem que, não pode, é claro, trazer para um contexto do que o jogo e do como a gente entende cada jogo e do que seria uma forma de ajuste da nossa equipe para a partida, mas sem desconsiderar também cenários futuros, e foi isso que a gente buscou fazer. Não tivemos bem, não tivemos uma noite, mas falando das estreias, agora voltando na tua primeira pergunta, eu achei que o Pedro participou bem do jogo, buscou, se movimentou dentro do que a gente espera, dentro do que ele tem feito. É um atleta que traz essa jogada mais aberto, de velocidade, é um cara agudo e participou bem da primeira parte, mas dentro do desenho do que o jogo se mostrou na sequência, o resultado, enfim, a necessidade de buscar, por isso da troca. E a do Christian, claro, não é a estreia, né, que a gente gostaria de proporcionar num primeiro momento, ter que entrar no momento, mas é a característica do atleta que a gente entendia que precisava naquele momento do jogo. É um atleta que tem uma jogada pessoal, que ataca bem o espaço, então pelo lado direito, onde a gente estava conseguindo chegar para fazer uma combinação com a chegada do Fagner, então entendíamos que era a característica que a gente precisava para o jogo. E o atleta também fez uma grande competição, um estadual, e está chegando lá no clube se ambientando, se soltando, e era natural o time dele da estreia. Claro que não era o melhor cenário que ele entendíamos para propiciar uma primeira participação, mas era o que o jogo a gente entendia que pedia, e temos a confiança no atleta, inclusive para entrar num momento difícil, e ele participou, buscou, não se omitiu em momento nenhum e criou ali do lado direito o que a gente entendia que precisava naquele momento. Boa noite, Fernando. O Corinthians ele tem apenas 2 vitórias fora de casa. Peraí, gente. Vamos lá. Sim, sobre questão do Bidu, né? Quando no jogo da Libertadores, o Corinthians estava vencendo por 3-0. O Vampeta, né? Comentarista da ex-atleta do Corinthians, né? Acho que todo mundo conhece o Vampeta, né? Mas comentarista da Jovem Pan. O Lázaro, ele coloca o Romero. E o Vampeta questionou isso. Cara, 3-0, você tá goleando os caras fora de casa. Por que não põe o Bidu, né? Por que não põe o menino pra se divertir, pra curtir, pra ganhar confiança, pra se ambientar? O Romero, todo mundo sabe como joga. O cara não precisa de mais confiança. Ele sabe, o torcedor sabe como ele joga, né? Então por que não põe o Bidu pra se ambientar? E aí, depois desses jogos da Copa do Brasil, dessa rodada, o Vampeta falou de novo sobre isso. Cara, você vê o Palmeiras, esse Flaco Lopes estava sem confiança, colocou ele num jogo de Libertadores que o Palmeiras, sabe, tava na conta que ia perder, então o cara entra sem pressão, faz um golaço, e aí cai tudo, né? Cai toda a pressão, ele entra pro jogo de final, faz gol de novo, agora fez gol de novo, você vê, uma partida mudou tudo, né? Mudou tudo, porque aquele jogo de Libertadores o Palmeiras estava na conta que ia perder. Então o cara entrou soltinho, né? Fez um golaço e tal, e aí ele fez a comparação com o Bidu, né? Pô, o Corinthians está ganhando 3-0 pro Romero. Por que não pôs o Bidu, né? Porque aí de repente o cara fica mais solto, se observa ele no jogo, ele entra à vontade, faz uma fumaça, faz um negócio diferente, e ele poderia estar entrando nesse jogo, né?
com muita vontade de jogar, com muita confiança, muita vontade de se provar. E aí fica um jogo que ele não poderia entrar mais. Porque, pô, já tá um resultado adverso, já ficou uma partida difícil, já fica uma pressão diferente, e aí ele não poderia jogar mais, né? Essa partida aqui não dá mais. O Lázaro, obviamente, fala, pô, da questão de jogo, assim, é de adversário para adversário, mas tem esse entendimento também. Cara, não sabe como o cara vai se comportar. Né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que vai sentir a pressão? Se tivesse feito o jogo na Libertadores, com 3 gols de vantagem, o cara entra feliz, entra solto, faz um negócio diferente. Aí o Lázaro, de repente, poderia até escalar nessa partida e até poderia ter feito um jogo, uma partida legal com uma confiança em dia, né? Só que aí depois fica um mistério, fica uma interrogação de você não sabe se pode contar com o jogador ou não. O Pedrinho, como foi citado, porque que tirou o cara, vinha até então sendo um dos melhores jogadores do Corinthians. O primeiro tempo do Corinthians muito ruim, o Pedrinho estava sendo um dos principais jogadores. E aí eu entendo porque ele trocou. Aí que quando ele troca, ele é questionado. Pô, por que trocou? O cara tava tendo os melhores, tava sendo um dos melhores em campo. O time tava inteiramente mal. Ele vinha sendo um dos melhores, né? Só que eu entendo a troca, né? Eu entendo a troca. Aí ele falou, cara, tem o Roger Guedes, né? E aí coloca também o TB estreia do Christian Barletta, que ele fala, pô, é um cara que ataca o espaço. Eu entendo todas as trocas que o Lázaro fez. Só que aqui, aquela coisa. O Pedrinho tava. O jogo tava difícil. Era um jogo adverso. E ele tava. Não digo que ele tava à vontade, mas era um dos melhores, né? E aí você fala, pô, você queima o seu melhor jogador nesse momento, né? Você que teve o melhor primeiro tempo até então. O time tava mal como um todo. Não se perde um jogo desse. A gente tá aqui falando que o Remo jogou melhor, a partida inteira. Ganhou na bola. Não foi assim, jogou só no contra-ataque. Não, ganhou na bola. Só que o Pedrinho vinha sendo o melhor atleta do Corinthians no primeiro tempo, né? E aí vários questionam, será que não vale deixar mais tempo? Pô, já tá... Enfim, né? Enfim, eu acho que vale refletir, mas eu entendo as trocas do Lázaro, ele precisava buscar um resultado. E aí a gente volta pro começo, né? Por que já não começou com esses caras? É legal, assim, pelo menos você descobriu agora que tem um jogador importante, que é o Pedrinho, que pode ajudar em uma situação diferente. Ok, por esse lado é válido, né? Por esse lado é válido. Agora, sair com 2-0 é isso que pega, né? Opa, peraí. Vamos lá. Uma contra o Liverpool do Uruguai, foi antes desse jogo, e contra o São Paulo no Clássico pelo Campeonato Paulista. Fora de casa, o Corinthians não tem esse desempenho tão favorável. O que pesa mais para o time jogando longe dos seus domínios? E uma segunda pergunta é, dentro desse jogo contra o Remo, qual foi a maior dificuldade que o Corinthians encontrou? Foi da sua própria estratégia em campo ou um Remo bastante aguerrido com uma estratégia bem montada para conseguir anular vocês e fazerem os 2 gols? Vamos lá. O jogo fora de casa é uma coisa que a gente tem batido, né, e discutido desde o início da temporada. A gente tem trazido isso em pauta porque tem sido, né, recorrente em outros momentos. E a gente iniciou a temporada já num primeiro jogo fora de casa, que não tivemos uma boa atuação. E depois, ao longo dos outros jogos fora de casa, fomos melhorando nesse aspecto, né, embora o resultado negativo de hoje. Mas conseguimos fazer alguns bons jogos fora, essas vitórias que você citou. Outros jogos que a gente não venceu, empatou, mas jogando bem, construindo o resultado, tendo até méritos para ter saído com uma vitória, mas não conseguiu concretizar. Tivemos semana passada uma estreia fora de casa num bom jogo também. E hoje a gente começou o jogo fora de casa e conseguiu superar esse primeiro momento que às vezes o fora de casa pode trazer de um contexto, e depois de sofrer o primeiro gol tivemos dificuldade ali de se permanecer no jogo, de estar fazendo dentro da linha do que a gente planejava. A gente começou a acelerar alguns momentos e propiciar para o time do Remo, já entrando na tua segunda pergunta, um time que competiu demais, que jogou uma decisão, disputando tudo, entregando o que tinha, e a gente deixou em alguns momentos de conseguir igualar e de superar as adversidades que o jogo foi trazendo. Né? Não tivemos bem nenhum aspecto do jogo de uma forma geral. Temos que melhorar para o próximo enfrentamento com eles, taticamente, competitivamente, e o nosso poder de decisão, de definição também. Em todos os aspectos temos que melhorar. E o Remo teve méritos, construiu o resultado, foi competitivo, explorou as transições, bolas paradas e foi efetivo e teve méritos no resultado. É isso que falta o Corinthians fora de casa, né? Não tem como explicar. O Lázaro é perguntado sobre isso, mas não tem uma explicação do porquê que o Corinthians vai tão mal fora de casa.
Falou, pô, o Remo competiu, o Corinthians não compete fora de casa. Ele até fala, pô, ganhou do Liverpool, Uruguai, beleza, né? Uma partida, mas a gente teve outras partidas que a gente não ganhou, mas jogamos até bem. Pô, assim, o Corinthians venceu o São Paulo no Morumbi, por exemplo. Não foi uma grande partida do Corinthians. Fez os 2 gols, e aí o São Paulo teve o controle, aquele controle do jogo, onde você não oferece tanto perigo também. São Paulo teve o controle do jogo, porque o Corinthians também já estava com 2 jogos de vantagem, não precisava de muita coisa. Mas foi só aqueles dois gols e é isso, né? E é isso, muito econômico, é um time que, cara, assim, é o que eu falei, não tem uma explicação, cara. Teve um jogo contra a Portuguesa, contra a Lusa, isso foi em Brasília, no Campeonato Paulista. O Corinthians jogava como visitante, mas a Portuguesa, que tem poucos torcedores em São Paulo, você imagina em Brasília. Com todo respeito à Portuguesa de Desportos, né? Uma equipe, uma camisa extremamente tradicional em São Paulo, mas em Brasília não há condição. O Corinthians jogou em casa aquela partida, praticamente, né? E não conseguiu, cara. E não conseguiu fazer um bom jogo, foi um jogo horrível. Parecia assim, cara, a Lusa vendeu esse jogo para perder. Quando você vê que o jogo vai ser em Brasília, você fala, pô, a Lusa vendeu esse jogo para perder do Corinthians. Que é uma maluquice, né? Para mim foi bizarro. E aí o Corinthians não jogou nada aquele jogo. Então, assim, o que explica? Eu não sei, cara. Eu, de verdade, eu não consigo encontrar explicação. Virou algo meio cultural, assim, dos jogadores. Não dos jogadores, né? Não vou só criticar, mas do Corinthians, assim. Acho que virou cultural, porque não é de hoje que a gente fala isso. É o Lázaro, antes do Lázaro foi Vitor Pereira, antes de Vitor Pereira foi o Silvinho, né? Assim, é algo cultural. É impressionante, assim, em casa, assim, você pode até falar de novo, pô, mas tem o fator do torcedor e tudo mais, mas eu citei esse jogo contra a Luz em Brasília. Mas o Corinthians estava jogando em casa praticamente. Não é o mesmo torcedor, tá, né? O Kim, cara, não é. É diferente, mas estava jogando praticamente com um mandante, com um torcedor ao seu lado. Então, assim, eu não tenho explicação. Eu não consigo. Os caras têm que entender. Se eu tivesse explicação, eu estaria lá, faria parte da comissão técnica do Corinthians, estaria ganhando uma bela grana por mês. Só que eu não tenho explicação. Os caras têm que buscar essa explicação. Eles que estão recebendo para isso, né? Só que é algo que tá ficando, cara, assim, vai virando cada vez mais motivo de chacota, de piada e fica cada vez mais constrangedor. É uma situação cada vez mais vexatória. Porque passa ano, vem ano, passa ano, cara, assim, é uma cultura que não muda, né? E assim, você pode até ter um jogo ou outro que é bom. Teve vitórias importantes, eu citei essa do Liverpool, teve a do São Paulo, talvez tenha sido a mais importante, porque fazia muito tempo que o Corinthians não ganhava no Morumbi. Mas, cara, assim, não dá para só ficar fazendo recortes, né? Você tem que ter regularidade no campeonato. Assim, e aí, às vezes acaba mascarando, né? Porque o Corinthians ano passado foi para umas quartas de final de Libertadores e foi para uma final de Copa do Brasil. E aí meio que acaba mascarando essa questão do Corinthians jogar muito mal fora de casa, né? Mas isso é um jogo, cara, se você entende que isso é um jogo de azar, né? É um jogo de azar. Deu tudo certo entre aspas, mas foi bem o ano passado. Mas é um jogo de azar. Porque se você vai fazer um jogo horrível fora de casa, você já pode tomar um placar que não te permita reverter. Conseguiu ano passado. Falei, vou repetir, conseguiu. O Boca ajudou muito, o Benedetto ajudou muito o Corinthians, né? Na Libertadores, no caso. O Flamengo, quem diria que o Flamengo fez um bom jogo no primeiro jogo da final em Itaquera, mas quem diria que o Flamengo ia fazer um jogo horroroso em Maracanã? Isso é algo que você não coloca na conta, você não vai esperar que aquilo aconteça. Mas fez um segundo tempo horroroso contra o Corinthians. Tudo bem, teve o mérito do Corinthians também, mas não é só isso, né? O Flamengo simplesmente montou no resultado e jogou com o regulamento embaixo do braço. Você vai contar que um time estrelado daquele vai fazer aquilo? Não. Você não vai contar com aquilo. Então, assim, não adianta ficar fazendo recortes para assim, não, dá certo. Dá certo. Não dá certo, cara. Assim, deu certo ano passado, mas é um jogo de alto risco. É um jogo de azar. Você pode estar correndo o risco de tomar uma goleada no primeiro jogo, você está correndo o risco de o tempo todo ser eliminado nas penalidades, é um risco que você está sempre correndo. É um risco que você está sempre correndo.
E aí, às vezes, até pelo ano passado, às vezes acaba mascarando, né? Mas é algo que os caras têm que trabalhar. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Eu falei, cara, isso tá virando folclórico. E quando vira folclórico é mais perigoso, porque aí já vira algo cultural. Ah, isso é normal. É aquela coisa, aquela velha história. Ah, isso é Corinthians. Sabe aquela história que o torcedor fala de sofrer e fazer um gol no final? Ah, isso aqui é Corinthians. Cara, isso. Eu acho que isso é muito pouco, cara. Eu acho muito pouco. Porque, de novo, às vezes vai ficando algo folclórico. Ah, isso aqui é Corinthians, né? Então tem um jogo ruim fora de casa, perde e reverte dentro de Itaquera. Ah, isso é Corinthians. Vai virando folclórico e todo mundo vai aceitando isso, vai achando isso legal. Todo mundo vai aceitando, vai achando isso legal. Enquanto isso, tem times que estão abrindo. Tem times que estão abrindo. Estão com outra mentalidade, inclusive o maior rival que é o Palmeiras. Então o Flamengo está num status diferente. O Flamengo sofre pelo planejamento, pelas lambanças da sua gestão, mas o Flamengo está na frente, o Palmeiras está na frente, né? O Fluminense hoje está na frente. Você vê que antes, o ano passado, a gente só dizia assim, que o Flamengo e o Palmeiras estavam na frente, e o Galo. Hoje não, a gente fala, pô, o Palmeiras, o Flamengo, o Galo e o Fluminense está na frente. Quantos outros vão entrar na frente até a hora que os caras entendem, cara, isso aqui não é Corinthians mais, isso aqui tem que ser arrumado. Isso aqui, essa história aqui acabou, a gente tem que arrumar isso. Ah, isso aqui é Corinthians. Não, isso não é Corinthians. Esse negócio aqui acabou. Isso aqui faz parte do folclore. O folclore não entra mais dentro aqui. Isso aqui é gestão profissional, gente. Né? É isso que eu falo, cara, assim, essa é a cobrança que eu faço. Pô, os caras estão lá trabalhando para isso, mas vai gestão, passa de gestão. Aí você pode me perguntar, pô, então tá na hora de trocar os jogadores? Eu não sei se é hora de trocar os jogadores. Porque eu falei, às vezes isso está enraizado na própria cultura dos jogadores que estão lá. Mas alguns jogadores não vão sair. O Cássio não sai, o Gil não sai, o Fagner não sai. Não tô aqui falando que os caras são perninha nem nada disso. Estou falando que, assim, às vezes já tá na cultura deles. E precisa vir um cara muito diferente para balançar a mentalidade dos caras. O Vitor Pereira aparentemente fez isso, mas ganhou uma certa amizade, né? Inclusive com o Fagner, foi na ESPN, né? Falou poucas e boas ali de como era o relacionamento com o Vitor Pereira. Era um cara difícil, pelo que se o que o Fagner falou é verdade, é realmente muito difícil. Mas vai ter que vir um cara para mexer com a cultura dos caras. Porque eu falei, pô, não dá para você simplesmente. Você pode até. Alguns podem até sair, mas o Cássio não sai, o Gil não sai, o Fagner não sai. Por quê? Porque o Corinthians deve para os caras, né? Então esses caras vão terminar a carreira lá. Vão terminar a carreira lá. E, de novo, eu acho que eles são fundamentais ainda no Corinthians. Não estão no seu melhor nível. Não, o Cássio sempre está no seu melhor nível, né? O Cássio o Cássio é diferente. O Cássio é diferente. O Gil oscila, o Fagner oscila, mas jogando em Itaquera são caras que entregam muito. Só que precisa entregar mais fora. Né? Precisa entregar mais fora. E aí, cara, é o que eu falo, não sei se isso já é cultural ou não, que aqui são apenas teorias, porque eu não consigo encontrar explicação. Não consigo. A gente fala assim, pô, fez um jogo contra o Liverpool. E aí você fala de novo, cara, eu acho que dá para levar sem o Renato Augusto. Aí para essa partida você olha e fala, cara, não dá para levar sem o Renato Augusto. Como é que vai fazer? Né? Como é que o Corinthians vai brigar por um título nessa temporada sem o Renato Augusto? Às vezes pega um jogo sem o Renato Augusto, faz um grande jogo. Aí, jogo seguinte, já faz um jogo. Isso aconteceu no Campeonato Paulista. Fez um jogo, esqueci contra quem agora. Fez um jogo bom sem o Renato Augusto, aí pegou o Ituano e foi eliminado. Falei, cara, precisa do Renato Augusto. Né? Infelizmente precisa. E aí vai ficando cada vez mais evidente que é o cara que realmente é diferente e ele pode ser um dos pivôs para melhorar o futebol do Corinthians fora de casa, mas ele não vai jogar todas as partidas. E agora ele tá em período de transição, acho, né? De recuperação, não sei nem se está em transição ainda, acho que ele está se recuperando ainda, né? E não vai jogar, mesmo se recuperar, não vai jogar todo o jogo. Esse que é um problema. Como é que você vai manter a regularidade? Como é que você vai se manter competitivo? Não tem como, né? Não tem como, vai ficar difícil, assim. Enfim, gente, eu vou terminar o podcast de hoje, pô, já passamos de 1 hora aqui. Vou fazer o convite para vocês mais uma vez, né? Torcedores, simpatizantes, fãs do esporte, entrem lá, né? Corinthians TV, assistam a coletiva. Tá no finalzinho já, a coletiva não é muito longa, não.
Entra lá, termina de ver a coletiva no canal do Corinthians, né? Curte o vídeo se você gostar. A gente assiste numa velocidade aqui acelerada, então assiste na velocidade normal, ouve com calma o que tem a dizer o treinador lá. Não acho assim, cara, vão vir os mais enérgicos, já vão ficar, esse Lázaro aí, não sei não, eu acho que tem que dar tempo pro cara trabalhar, né? Ele não tá fazendo nada de diferente do que fez o Vitor Pereira, do que fez o Silvinho, né? Isso eu falei, isso é meio cultural do Corinthians, Só que ele não mudou nada. Ele não mudou, o Corinthians continua jogando bem dentro de casa e mal fora de casa. Ele não mudou nada ainda. Eu acho que tem que deixar o cara trabalhar, porque ele aí conseguiu fazer algumas coisas diferentes. Já venceu o São Paulo no Morumbi, por exemplo. Ele venceu o clássico importante, por exemplo, né? Enfim, e o Roger Guedes está jogando muito com o Lázaro, né? Ele jogava mais ou menos com o Vitor Pereira, ele tá jogando muito com o Lázaro. E essa partida fez uma fumaça, mas aí já era tarde, né? Enfim, eu acho que não tem essa discussão de Lázaro ficar ou não ficar, acho que isso não tem nem que entrar em pauta ainda, tá? Acho que está muito longe de entrar em pauta ainda na questão, quando se falar do assunto do futebol do Corinthians, do nível do futebol do Corinthians, tá? É isso. Vou finalizando por hoje. Vamos pegar aqui a agenda, tá? Os jogos da quinta-feira. Mais alguns jogos para encerrar, né? A rodada da Copa do Brasil. A gente vai ter Náutico e Cruzeiro, Maringá e Flamengo. Isso aqui vai ficar todo mundo muito de olho, né? É a partida que talvez defina se o Flamengo pode esperar um pouco mais ou não pelo Jorge Jesus. Se vem aqui, consegue uma vitória cachapante para cima do Maringá, falou, opa, vamos observar com calma, né? Vamos ter paciência, há uma esperança de esperar pelo Mister, né? Esse é o jogo que o torcedor vai ter que torcer muito para uma boa atuação, pedir para todos os santos. Eu sempre faço convite, né, para o torcedor apaixonado, faça a sua superstição, porque esse jogo pode ser um jogo importante para a gestão do Marcos Braz e do Landinho olhar e falar, cara, dá para esperar uma semana a mais pelo Mister, dá para a gente negociar, né? Se já faz um resultado ruim aqui, empata, realmente é uma semana de espera mesmo, se o cara não vier, acabou. Né? Acabou. Não falei de Champions League como eu falei ontem, mas a gente teve 2 jogos também, né? Milan e Napoli e Real Madrid e Chelsea, né? É uma vitória importante. Não acho que... É que pelo fator Real Madrid, eu acho que já deu, que já é muito difícil. Se bem que do outro lado também é adversário tradicional. O Napoli aqui, eu acho que dá para reverter tranquilo, tá? Dá para reverter tranquilo. Não foi um bom jogo, o Milan fez um jogo melhor, mas eu acho que dá para reverter tranquilo aqui, hein? Vamos ver, sim, vamos ver, né? Acho que seria melhor. O Napoli tava apresentando um futebol melhor, né? Mas aí, né? A ter sequência é outra história, tá? Enfim, gente, é isso. Vou fechando por hoje. Encerro. Atividades encerradas por hoje. Agradeço demais. Se você chegou até aqui, meu agradecimento de coração, tá? A gente vai acompanhar os jogos da Copa do Brasil de quinta-feira. E amanhã a gente está de volta para falar um pouco de Cruzeiro, para falar de Flamengo, de Grêmio. É isso. Encerro por hoje. Forte abraço e até amanhã. Tchau.